Olá, seja muito bem-vindo ao Prontuário Jurídico, o programa aqui do Simers que esclarece as principais dúvidas do direito no âmbito da medicina. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre um tema que gera muitas dúvidas, principalmente para o médico em início de carreira, a questão dos direitos dos médicos residentes. Para conversar conosco sobre esse tema, é com grande prazer que eu recebo aqui no estúdio do Simers, a advogada também aqui do sindicato, doutora Denise Risso. Seja muito bem-vinda. Olá, Cláudia. É um prazer estar aqui hoje participando do programa e podendo, então, abordar esse tema tão importante que é o direito dos residentes. Nós verificamos aqui no sindicato muitas dúvidas, é um tema muito recorrente para aqueles médicos que estão ingressando na carreira e que não sabem muito bem quais são os seus direitos e quais são as diferenciações referentes aos outros vínculos. E o que caracteriza a residência médica do ponto de vista jurídico, doutora? Bom, então, a residência médica, ela é uma pós-graduação caracterizada por um treinamento em serviço. Então, ela nada mais é do que uma formação supervisionada. Então, aquele médico que está se aperfeiçoando nessa especialidade, ele está efetivamente trabalhando, mas sendo supervisionado, então, por médicos especialistas na área e mais experientes. Então, embora a relação tenha um trabalho efetivamente prestado, o foco dela é o processo de ensino-aprendizagem desse profissional. E qual é o vínculo jurídico que esse residente tem com o hospital em que ele atua, né? Existe algum contrato de trabalho formalizado? Como é que isso funciona? Sim. Então, na verdade, todo médico residente, para ingressar no programa de residência, ele passa por um processo seletivo, né? E a partir disso vai ser formalizado um contrato ali com a instituição. Esse contrato, ele não é um contrato de trabalho propriamente dito, mas é um contrato ali para perfectibilizar, para formalizar a formação e garantir ali os direitos desse residente, como, por exemplo, a bolsa auxílio, né? A bolsa remuneração, que é a contraprestação que esse residente recebe por esse trabalho que ele está prestando. Tá, além dessa bolsa auxílio, qual outro direito que esse médico residente tem, né? Ele tem direito a férias, a algum outro direito, enfim, né? Sim, então o médico residente, ele possui um direito a um recesso remunerado equivalente a 30 dias. Além disso, ele possui também os direitos de licença maternidade, licença paternidade. Ele também vai ter ali, caso ele precise se ausentar, ele também vai ter ali uma licença saúde a partir da apresentação do atestado médico. Na verdade, ele vai ter um rol de direitos quase que na totalidade de um contrato seletista. Mas, por exemplo, o 13º ele não vai fazer jus. Mas o restante, quase que na integralidade, ele vai sim ter esses direitos. E existe algum limite de horas para esse médico atuar no hospital? Tem esse limitador? Sim, o médico residente, então, ele tem uma carga horária semanal de 60 horas, sendo que dessas 60 horas pode ter no máximo 24 horas de plantão. Além disso, ele também vai ter um repouso, além do repouso semanal ali, ele vai ter também um descanso de pós-plantão, justamente para que ele possa, então, se recuperar e garantir ali um período de repouso e alimentação adequado para que ele possa atender na plenitude os pacientes. Doutora, a gente sabe que quem tem CLT tem direito à licença maternidade, licença paternidade. Esse médico residente também tem esse direito garantido? Sim, porque em que pese não seja um contrato de trabalho, ele contribui para o INSS e para a Previdência, né? Na verdade, o médico residente, ele contribui como um contribuinte individual. Então, a partir disso, ele vai ter direito a todos os benefícios previdenciários. E nele incluir, então, essa licença maternidade, né? Que vai ser, então, de 120 dias, mas que pode ser prorrogada por mais 60 dias, totalizando aí 180. Para o médico, o pai, a licença vai ser mais enxuta, né? E vai ser equivalente, então, a 5 dias consecutivos. E quando esses direitos todos que a gente está falando aqui não são garantidos aos médicos residentes? Por exemplo, sobrecarga de trabalho, não tem direito a férias, não recebe a bolsa de forma integral. O que esse médico residente deve fazer?
Então, Cláudia, esse é um tema bem delicado, né? A gente nunca orienta que esse médico ele tente pleitear esses direitos isoladamente, né? O ideal é que ele procure o sindicato para que a gente possa atuar de forma institucional, visando protegê-lo e não expô-lo, né? Então, a partir disso, a gente vai atuar conforme o interesse do próprio sindicato, mas visando preservar esses direitos assegurados pela legislação. Outro exemplo aqui, se esse residente ele adoece, como que ele tem esses direitos garantidos? Então, como que deve residente, proceder? quando ele adoece, ele vai ter que apresentar um atestado médico, né? Em que esses primeiros 15 dias eles são custeados pela instituição e os demais ele vai ser encaminhado para benefício previdenciário, né? E vai receber, então, ali um auxílio-doença como qualquer outro segurado. Nesse sentido, inclusive, se o médico precisar de um auxílio, o Simers, ele tem essa assistência jurídica para auxiliar esse médico no benefício, nos prazos, em como pleitear, como acompanhar, para que ele não fique desamparado nessa situação. Por fazer parte de um programa de residência, esse médico ele poderia ser demitido ou não? Não caberia isso? Então, na verdade, a gente não fala aqui em demissão, né? A demissão ela é oriunda do contrato seletista, o vínculo CLT com carteira assinada. Aqui, como é um programa de formação, o que pode acontecer é esse médico ele não ser aprovado ou então ser desligado do programa. Mas isso sim pode acontecer caso ele não cumpra a integralidade da carga horária ou não seja aprovado nos exames respectivos. Então, pode sim acontecer, mas se porventura isso acontecer, a gente também sempre orienta que esse médico contate os Simers para que a gente possa fazer uma avaliação do caso concreto. Da mesma forma, ele pode ser obrigado a realizar um plantão não remunerado, por exemplo, por ser um programa de... Esse é um tópico também muito delicado, porque embora a legislação não traga nenhuma disposição sobre horas extras para esse tipo de vínculo, e mesmo a lei também estabelecendo um limite de 60 horas semanais, o foco do programa é o processo de ensino-aprendizagem, é a formação desse profissional. Então, infelizmente, ele vai acabar tendo que realizar essa atividade, não vai receber a remuneração respectiva, mas por isso que o ideal é que ele contate o sindicato, porque nós verificando que há uma abusividade da instituição, nós podemos atuar visando resguardar o direito desse médico. As férias são um direito desse médico residente, a gente falou isso aqui no início da entrevista, mas elas também podem ser negadas a ele? Não, as férias elas não podem ser negadas, mas o que pode acontecer é não serem concedidas exatamente no período que o médico residente solicitou. Na verdade, o período ele vai ser um denominador comum entre o que o médico gostaria e o que a instituição consegue organizar ali a partir das escalas. Então, o direito ele vai ter, mas o período ele não vai ser concedido exatamente nos termos que o médico residente solicitar. Tem que ser um acordo entre as partes. E a questão do adicional noturno, que a gente sabe que é um direito da CLT? Exatamente. Na questão do médico residente, como cabe essa questão? Da mesma forma, o adicional noturno ele não é previsto na legislação do médico residente. O médico residente tem uma legislação específica que regulamenta os direitos dele. E isso não é extensivo para esse médico. Na verdade, o trabalho que ele desempenha, ele vai ser remunerado na sua integralidade pelo valor da bolsa que ele já recebe. E para encerrar aqui o nosso bate-papo, que infelizmente o nosso programa aqui ele tem um tempo curto, né, doutora? Mas para quem está nos assistindo e é médico residente e tem mais dúvidas sobre o assunto, é só procurar aqui o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Para encerrar, então, esse residente ele pode mover uma ação judicial durante o período da residência? Sim, Cláudia. E, na verdade, esse tema é muito importante, porque um dos direitos do médico residente é ter um auxílio moradia, que, na verdade, se caracterizaria pela instituição conceder uma moradia adequada para que esse médico conseguisse se concentrar no processo de ensino e aprendizagem. Quando a instituição não fornece essa moradia e ela tem que ser adequada, o médico ele pode sim pleitear esse auxílio moradia em forma de pecúnia, né? Então, ele pode pleitear os valores de auxílio moradia
pelo sindicato. E isso ele pode judicializar durante o período da residência médica. Não tem nenhum óbice. E também vou aproveitar o gancho, já que a gente já está finalizando o programa, e também explicar que para aqueles médicos residentes que são associados ao CIMERS e que trabalham, desempenham as atividades em instituições filantrópicas, ele vai ter um benefício de não ter o desconto de INSS sobre a alíquota de 20%, e sim sobre a alíquota de 11%. Para tanto, ele precisa, então, ser associado ao CIMERS, solicitar uma declaração de associação e apresentar no RH da instituição. Doutora, muito obrigada pelos esclarecimentos aqui no programa. Tenho certeza que o pessoal que está nos assistindo também achou muito esclarecedor. O programa de hoje fica por aqui, mas semana que vem tem mais Prontuário Jurídico. Curte as nossas redes sociais e faça o teu comentário aqui sobre o programa de hoje. Até mais!